A Constituição brasileira, ela é viva ou ela é morta? Né? Acabou de fazer 30 anos. Né? Ela existe tal qual foi escrita ou ela é uma obra em aberto? O juiz é um crítico literário que entra no texto do autor e começa a passear por ele e tira de lá as interpretações livres como bem entende? Ou ele deve ler, e nada mais justo do que tentar ler o texto tal qual foi escrito? Capitu, né? Traiu ou não traiu? Exatamente. Tipo então seremos mais do que Machado? Nós vamos além do Machado? Bom, mas e se a Constituição é uma letra morta, então a escravidão nos Estados Unidos está valendo? Pois é. Não muda, porque a Constituição comportava a escravidão, né? É uma discussão muito interessante. A discussão em si é viva e nós vamos poder aprofundar. Hoje também, ontem na verdade, a gente teve uma decisão de um juiz da 12ª Vara de Brasília, tomou uma decisão muito importante, que também é de uma obviedade incrível. O diálogo ocorrido entre o Joesley Batista e o ex-presidente Michel Temer não contém nenhuma evidência de crime, posto que não se pode criminalizar as poucas palavras ditas e as frases, palavras monossilábicas, expressões que o ex-procurador, o atirador-geral da República, resolveu transformar numa denúncia que foi levada à Câmara dos Deputados. Está aí um assunto que está no cardápio do dia de hoje. Também está no cardápio do dia de hoje essa discussão inacreditável envolvendo o partido do governo. É inacreditável. Agora apareceu um grampo telefônico do presidente da República tramando com alguém algo num diálogo que foi editado porque a pessoa com quem ele conversa não tem voz. E queriam só divulgar o presidente falando, mas aí você escuta aquilo e fala: isso aqui tem cheiro de velha política, hein? Tem cheiro de velha política. Então eu queria falar um pouquinho sobre essa discussão do PSL, até porque ela passa por uma outra, que é eleição. Os políticos vivem 2 anos para se eleger. E durante os 2 anos eles fazem o que dá para fazer para que eles possam se eleger, para passar mais 2 anos, ainda que se elejam para cargos de 4, ou em alguns casos cargos de 8, mas a cada 2 anos eles estão lá. Então o cara toma posse e já começa a pensar como é que ele vai influenciar a eleição que vem. Entrou na eleição que vem, já começa a pensar na eleição seguinte. E o que a gente vê é uma sequência de jogadas e jogadas e jogadas. Esse diálogo mostra claramente uma disputa pelo poder partidário no partido do governo. E por que se disputa o poder partidário? Porque nós estamos falando de uma grana que não é desprezível, que são quase 400 milhões de reais do fundo partidário, mais um bolo de dinheiro que aparece nos anos eleitorais. Então começou a guerra. É uma guerra suja, é uma guerra que tem grampo, é uma guerra que a gente vai discutir aqui mais, mas que envolve derrubar o líder, tira o delegado Valdir, coloca o Eduardo Bolsonaro, mas o Eduardo Bolsonaro ia ser embaixador em Washington, agora vai ser líder. Ele vai ser líder em Washington, embaixador no Brasil, eu já não estou entendendo mais nada. Onde ele vai fazer? Ele vai ser tudo. Embaixador da bancada? Embaixador da bancada. Tem pedido de auditoria para ver se o partido apodreceu, tem pedido do partido para fazer auditoria para ver se a campanha do presidente está podre, tem a podridão do laranjal podre, é esterco para todo lado, entendeu? É inacreditável. Entre os partidos nanicos, a gente está acostumado a sentir cheiro de esterco, sempre a gente sentiu o cheiro de esterco. Tem um partido nanico, tem esterco. Ah, não tem, o partido tal não é esterco, então não está no governo, então não entrou no governo. É oposição. Você tem partido que é sempre oposição, então é aquele partido que pode falar contra tudo, a favor da ética e tal. Entrou no governo, começa a fazer lambança. E o que a gente está vendo? A gente está vendo uma trama partidária que é coisa da velha política, da mais velha política, igual a todos os outros partidos. Qual é a diferença entre o que está acontecendo hoje no PSL e as guerras que a gente viu no PSDB, no PMDB? Pega a discussão entre João Dória, Geraldo Alckmin e tentando um derrubar o outro dentro do PSDB. O que tem de diferente entre isso e Jair Bolsonaro versus delegado isso, major aquilo? Qual é a diferença? São os nomes que trocam.
Mas a forma de agir é absolutamente igual. Por que é nova política? Porque é o modelo 2019, a grade é listadinha, o farol que era quadrado, agora o farol é redondo. Aerofólio. Aí tem aerofólio, e aí o espelho retrovisor já vem com o espelho e tem o tapetinho. Né? Eu te dou o tapete. Do lado direito também, pelo mesmo preço, você leva o tapete e o primeiro IPVA tá pago. É isso, essa é a diferença. É o carro novo, tem teto solar, tem aqueles guichos no vidro de trás. Isso. Essas coisas. Mas já vem emplacado. Tá. Já vem emplacado. É uma vantagem. O Renavan, sei lá o que diabo é isso. Bom, agora, é o mesmo grupo que fez com o Congresso um acordo que também é da velha política. É o acordo pelo qual eles deram uma montoeira de dinheiro para os deputados e senadores para que os deputados se acalmassem e votassem uma tese importante para o Brasil. Que bom que vão votar uma tese importante para o Brasil. Mas por que quando eles votam uma tese para o Brasil na nova política, não é toma lá da cá, não é malandragem? Só era antes. A gente falou disso aqui ontem. Agora, por que essa turma briga tanto, né? A eleição municipal tá aí. Tá aí. Ontem a Band deu a pesquisa de intenção de voto no Rio de Janeiro. Já tinha dado em São Paulo. Por que está acontecendo? Porque os políticos querem saber, porque nós queremos saber, porque todo mundo começa a se mexer. Precisam se posicionar. O prefeito de São Paulo, o prefeito do Rio, os candidatos de oposição em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, todas as cidades. São 5.500 eleições. É a maior eleição que o Brasil conhece. São 57 mil vereadores que vão ser eleitos. 57 mil vereadores. É coisa para chuchu. Bom, essa eleição municipal, ela é como diria o Wessel, um antepasto da eleição federal? Guarda alguma relação com a eleição federal? Os políticos enxergam que sim. Eles entendem que se você se programar, se posicionar na eleição municipal, você se posiciona melhor na eleição federal. Bom, digamos que fosse assim. Em 2002, o PT varreu o Brasil na eleição nacional, elegeu governadores, deputados, etc. 2004, portanto, 2 anos depois, exatamente como teremos o ano que vem, o PT elegeu 400 prefeitos, elegeu o prefeito de Belo Horizonte, mas o PT perdeu em São Paulo, o PT perdeu em Porto Alegre, sendo que em Porto Alegre governava o município há 16 anos e perdeu. Ué, mas o Lula pré-mensalão, vamos lá, não é o Lula mensalão, o Lula petrolão, não, é o Lula 2004. O Lula 2004 era limpinho, não tinha sujeira. Era quase 0 quilômetro. 0 quilômetro. Era a primeira vitória dele 2 anos antes. Era o poderoso, toque de Midas e o diabo. E aí perderam em São Paulo, perderam no Rio. O Rio ganhou o PFL. Em São Paulo ganhou o PSDB. E quem ganhou em São Paulo? O cara que o Lula tinha derrotado na eleição de 2002, o Serra. Ou seja, o eleitor da cidade de São Paulo falou assim, eu não quero, não é que eu não quero o PT, eu não quero a Marta Suplicy, que era a prefeita. E por que a Marta Suplicy fez uma campanha dizendo, agora que o Lula é presidente, aí então São Paulo vai ser bem recebido em Brasília e vão conseguir transformar a cidade? E o eleitor falou, não quero. Pô, mas ela vai ficar mais próxima. Não, mas eu não quero. E por que em alguns momentos, quando você fala isso, funciona? Então, o eleitor tem hora que ele compra o discurso, tem hora que ele não compra. Ele viu na Marta Suplicy a Martaxa. Então, colou mais a Martaxa, uma prefeita que havia feito várias coisas, mas o que ficou mais forte foi ela criou taxas. E aí colou esse troço, dançou. Então, ganhar uma eleição federal é importante, mas não dá para dizer que então você vai ganhar a municipal. E se ganhar a municipal também não é certeza que você vai se dar bem na federal. O PSDB ganhou a eleição municipal em São Paulo, foi disputar a eleição 2 anos depois para presidente, tomou outro toco. Só que ali já foi o Geraldo Alckmin, né, que foi para cima, agora sou eu bacana. Tomou um toco, voltou para casa quietinho. Porque não conseguiu derrotar o Lula em 2006. Então, o eleitor, ele não é bobo. Ele fala, você aqui eu topo, você ali eu não topo. Eu topo esse tipo... Porque o eleitor brasileiro de Belo Horizonte votou no PT, mas o eleitor brasileiro de Porto Alegre não quis o PT, o eleitor brasileiro de São Paulo não quis. São todos brasileiros. Então, é separado. Agora, sem dúvida nenhuma,
a eleição municipal, ela se presta a fortalecer o Congresso Nacional. Porque aí você cria uma rede de apoios de prefeitos, de vereadores, e os candidatos a deputado estadual na eleição seguinte, a deputado federal na eleição seguinte, até a senador, mas mais nesses proporcionais, vão se fortalecendo. Em 2016, a gente teve 29 partidos elegendo prefeito, gente. 29 partidos na última eleição. Imagina, nós vamos ter prefeitos de... Então precisa fazer as alianças partidárias para que daí, então, você consiga fortalecer o sistema. E cada eleição tem sua dinâmica. O PSDB, na eleição de 2002, se ferrou. Foi uma fadiga de material. Então, você tem brigas paroquiais nos partidos. A Dilma... é curioso esse troço, né? E aí é interessante notar. O PSL está brigando e o maior inimigo do PSL é o PSL. Não tem ninguém do PSOL botando um O entre o S e o L que está muito preocupado se vai ser o delegado fulano, se vai ser o Bolsonaro. Ele não está muito preocupado, porque não tem nada que ele possa fazer nesse jogo. Ele vai ajudar como, atrapalhar como, enfim, não tem o que fazer. Os maiores inimigos são os que convivem. Então, quando o Aécio foi derrotado pela Dilma, teve gente no PT lamentando, porque a Dilma ganhou e não queriam, e teve gente no PSDB festejando, porque o Aécio não ganhou, que é o que boa parte do PSDB queria, que ele se ferrasse. Quem? Entre os tucanos. Quem queria que a Dilma se ferrasse? Muitos líderes petistas, que achavam que era uma encrenca ela ganhar de novo a eleição, porque aquilo seria ruim. Então, o maior inimigo é o seu maior, em tese, aliado correligionário, mas que não é, que na vida real não é. Então, o Bolsonaro, ele não quer ver o PSL crescer. Deveria, em tese, partido do governo, vamos crescer, vamos para 60 deputados. Não. Isso é interesse do Luciano Bivar. O que o Bolsonaro quer é um arco de alianças e de pessoas que possam sustentar o seu crescimento, a sua viabilidade, ainda que sejam em partidos fatiados, né? E isso é muito comum. Geraldo Alckmin, por exemplo, na última eleição para o governo de São Paulo, apoiou um candidato do PSB e não o candidato do PSDB, que é o dele. Ele preferiu incensar o Márcio França, que o João Dória chamava de Márcio Cubas, e mesmo assim o Geraldo Alckmin apoiou, porque o João Dória, que é cria política do Geraldo Alckmin, ainda que ele se apresente como um tucano de primeira hora, aquele tucano que na primeira hora o apoiou foi o Geraldo Alckmin, deu para ele o espaço para ele ser prefeito, e aí ele olhou e falou, eu acho que eu posso ser presidente agora. Né? Tô jogando aqui no Juventus, time do Felipe Bueno. Não? Não, pode ser. Juventus todo mundo gosta. 15 de Piracicaba? Tô jogando no 15 de Piracicaba e vou jogar no Real Madrid. E aí se mexeu, deu ruim. Felipe, nossa, qual é a diferença? Valorizar, né, pra sair do 15 pro Real Madrid. O que você quis dizer com isso? Mas enfim, e aí o PSDB, o João Dória, consegue ganhar a eleição pro governo de São Paulo e começa a ver o seguinte, tem que afastar o Geraldo Alckmin, tem que afastar o Aécio Neves, para eu poder ocupar um espaço aqui. Então, no fundo, o que o Bolsonaro está fazendo é exatamente o que a gente viu outros fazerem. E não está acontecendo nada muito diferente. O que muda é a discussão dos nomes, mas basicamente é isso. Como a gente vai voltar a discutir isso, eu queria só deixar inoculada a discussão, a dúvida, que é por que quando os novos atores fazem literalmente aquilo que todos os outros faziam, pode. E quando os outros faziam, não podia. Por que a gente está chamando de nova política as práticas mais antigas e velhacas que todos adotaram só porque os atores são novos? É isso aí. A experiência mostra que tudo se repete. É cargo que está sendo discutido agora, é verba para os deputados e agora uma guerra. Eu não vou chamar de fraticida, porque não é entre irmãos, não há nenhuma fraternidade, irmandade, nada, mas tem uma coisa ali que a gente já viu em outros partidos. Vamos ter muita discussão hoje aqui.